Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Vamos orar para a gente começar? Pai, mais um dia nós estamos na Tua presença, te agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos concede essa manhã. Senhor, peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Nós somos falhos, Senhor, mas nós reconhecemos que o Senhor é misericordioso, que o Senhor pode, Senhor, restaurar as nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor nos ajude, nos dê o entendimento que nós precisamos da Tua parte, para que a gente possa compreender a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude para que a gente possa vivê-la no nosso dia a dia. Abençoe meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão pela live, que mais uma vez seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir então o nosso assunto. A gente viu no primeiro tema que nós estudamos que um dos aspectos da missão da igreja, que é tríplice, é a pregação do Evangelho. O Evangelho todo. E o que seria o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia, boa nova, né? E a Bíblia apresenta o Evangelho de uma forma que assume um sentido progressivo. Ou seja, há uma progressão nessa boa notícia. Então, essa boa notícia, ela tem, eu posso entender ela como estágios, ou tempos, ou desdobramentos, né? Então, de modo que a gente consegue entender, de acordo com conforme a Bíblia apresenta, esses três estágios do Evangelho, ou três tempos, ou desdobramentos do Evangelho. Então, a gente viu que o primeiro aspecto dessa boa notícia é o Evangelho da Graça, que é o favor imerecido, né? A gente não merecia e Deus se moveu em nossa direção e escolheu, decidiu nos salvar. Qual é a base do Evangelho da Graça? A gente viu pelo menos 4. Justificação. Em Cristo nós fomos justificados, ou nós fomos tornados justos, né? Pelo sacrifício dele na cruz. Então, o pecado que era nosso, ele tomou sobre si, ele levou sobre si os nossos pecados, como diz lá Isaías. Ele sofreu a ira de Deus em si, por conta do pecado, e por causa de tudo que ele fez, nós somos considerados justificados ou justos, né? Nós não temos mais condenação em Cristo, se nós estivermos em Cristo, por conta do que ele fez por nós. Tá? Então, essa é a primeira base do Evangelho da Graça. Aí nós vimos que a graça também, ela apresenta para a gente a eleição, a adoção e a redenção. Eleição porque nós fomos escolhidos em Cristo. Deus, mesmo antes de criar o mundo, criar qualquer coisa, Deus já havia decidido salvar a humanidade por meio de Cristo. Então nós fomos escolhidos por Deus em Cristo para fazer parte da família de Deus. Por isso o sentido da adoção. O que é adoção? A gente não fazia parte da família de Deus. A gente não fazia parte, né, daqueles que fariam, né, que estariam com Cristo. Mas Deus, por sua graça, nos escolheu e nos adotou. Então nós agora passamos a fazer parte da família de Deus, por conta do sangue de Cristo, né? Então nós fazemos parte de uma família, nós somos irmãos pertencentes a uma família. Nós somos irmãos por quê? Porque nós temos o mesmo Pai, certo? Temos o mesmo Pai, fazemos parte dessa família. Deus é o nosso Pai, por isso que Jesus ensinou a gente a orar, Pai nosso, porque o Pai é nosso, é o mesmo Pai. E é uma família por quê? Porque nós temos essa aliança de sangue de Cristo. Como eu falei, para fazer parte de uma família, você precisa ter o sangue dessa família. E nós temos o sangue de Cristo que nos une. Por isso nós somos irmãos, temos o mesmo Pai, fazemos parte da mesma família. Por quê? Porque Deus em Cristo nos adotou. Ok? O outro aspecto é, então, a eleição, adoção e redenção. Redenção, assim, sentido de redenção é compra. Então, a gente tinha um boleto que a gente jamais era capaz de pagar, seria capaz de pagar, por conta dos nossos pecados. Nós assim, não haveria nada que nós pudéssemos fazer que
poderia apagar todos os nossos pecados, até porque nós nascemos nessa condição, né, de pecadores. Então, com a redenção, Deus em Cristo pagou o preço daquilo que nós devíamos, daquilo que a justiça de Deus exigia como salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então todos nós tínhamos um preço a pagar que era impagável, e Deus decidiu pagar o preço em nosso lugar por meio de Cristo. Então essas são as bases do Evangelho da Graça. E a gente viu também que o Evangelho da Graça, dá para a gente ilustrar naquele verso lá de Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quer dizer, é um convite que Jesus faz para a gente ir até Ele. E aí, quando a gente responde sim para Jesus, então a gente entra agora numa nova vida, porque o Evangelho da Graça promove em nós um novo nascimento. A gente nasce de novo, ok? A gente nasce de novo para uma nova vida, para uma nova realidade, para uma nova forma de existência. E isso é proporcionado pelo Evangelho da Graça. Só que assim, a gente parou nesse ponto. Quando a gente nasce de novo, a gente nasceu de novo. E agora? Agora você precisa desenvolver a sua salvação. Como a gente leu lá em Filipenses 2:12, não é? E pra gente, Paulo falando para a igreja lá, para os filipenses, que eles deveriam desenvolver a salvação deles. Em que sentido é isso? Desenvolver a salvação. Então você nasceu de novo. Então, você nasceu de novo, você é um recém-nascido agora, nessa nova vida. Então, agora você precisa crescer nessa nova vida. Então, o Evangelho da Graça me coloca, é uma porta para eu entrar no reino. Eu nasci de novo, você agora está no reino. E agora? Agora você precisa crescer, desenvolver sua salvação e dar frutos para Deus. Porque Deus espera de nós que nós venhamos a dar frutos. É o que a gente vai ver na continuação aqui desse assunto. Então, o resumo do Evangelho da Graça é isso. A gente agora está no reino. E agora? Agora a gente precisa crescer, desenvolver, né, no reino. Então, a gente falou na última aula que a diferença entre multidão e discipulado, né, discípulos. Esses dois grupos de pessoas seguiam a Cristo, a multidão e os discípulos. A multidão... A gente pode resumir o que é a multidão em João 6. Quem pode abrir para mim, por favor? João 6:26. Se eu não me engano, é isso. O que diz João 6:26? Observem a casa do céu. João? Aí acho que é Mateus, você está lendo, né? João 6. Jesus falando para a multidão, ó, vocês estão me procurando? Não é pelos sinais que eu faço, mas é pelo que mesmo? Então, eles estão atrás de Jesus por causa de quê? Por causa do que Jesus pode dar para eles, né? E o 66? O que fala? Ainda no capítulo 6 de João, verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos se tornaram para trás. Então veja, Jesus falou, logo no começo desse discurso aqui, que é o mais pesado de Jesus, ele fala logo direto para a multidão: vocês estão me seguindo pelo pão que eu dou, que eu multiplico para vocês. Ele já deixou isso claro para a multidão. Aí ele continuou com o discurso. No finalzinho, os próprios discípulos falaram: não dá para nós não, está muito difícil esse discurso de Jesus. Então aconteceu isso aí que vocês leram. Muitos dos discípulos deixaram de seguir Jesus por conta do sermão que Jesus estava pregando ali para eles. Por quê? Porque a multidão ela não tem compromisso. A multidão só quer saber do pão multiplicado, quer saber do vinho transformado. Quando Jesus estreita, como ele fez aqui, o que aconteceu?
Leiam novamente o versículo 66, por favor. Existiram. Por quê? Porque não tem pão. Eu quero pão, eu não quero saber que ele é o pão do céu, eu não quero saber disso, eu quero saber do pão que mata a minha fome. Então, multidão não tem compromisso, a multidão não se envolve. Então, esse é o comportamento da multidão, só que o chamado de Jesus não é para você vir e ficar ali onde você está. Você precisa dar um passo além. Você precisa... aí a gente entra lá, né, no verso de Lucas 9:23 e os outros que a gente leu. Você precisa tomar sua cruz e seguir ele. Quer dizer, vai exigir de você o quê? Um compromisso. Porque o discípulo é comprometido com o seu mestre. Isso é o sentido de discipulado. Então, enquanto que o Evangelho da Graça me coloca na multidão, ou seja, eu ouvi, eu estou aqui, eu vim, eu estou aqui, bom, beleza, e agora? Agora você precisa dar um passo adiante e se tornar um discípulo. E o que é se tornar um discípulo? É se comprometer com Jesus e com as coisas de Jesus. Se comprometer com a vontade de Deus. Se comprometer em dar frutos, porque Deus exige. Não é que Deus exige, mas Deus espera de nós que nós venhamos dar frutos. Deus exige. De novo, caramba, Fernando, nós estamos juntos hoje. Estamos juntos. Calma. Vamos lá. Deus não exige, Deus espera. Porque Jesus fala em João 14 que ele é a videira e nós somos os ramos. E os ramos precisam dar frutos. Então a gente precisa se comprometer com Cristo, nos tornando seu discípulo. E se tornar discípulo de Jesus é assumir responsabilidades e entender que você precisa dar frutos para Deus. Então você foi chamado para o reino, agora no reino você é reposicionado para quê? Você agora tem uma nova vida, você nasceu de novo. Agora você precisa crescer nessa nova vida e a principal evidência de que você tem uma vida nova é os frutos que você vai dar no reino de Deus, para a glória de Deus, para a obra de Deus, em prol da obra de Deus. Então isso é estar no reino. Aí a gente falou, né, de forma ilustrativa, o Evangelho da Graça está em Mateus 11:28, eu vim a mim, certo? Não me custa nada, por quê? Porque é graça, custou para ele, e eu só aceito. Beleza, e agora? Sendo esse o primeiro estágio, o erro nosso é esse, é não entender o Evangelho todo e parar aqui, nesse estágio. Achar que eu fui chamado para frequentar um culto 2, 3 vezes por semana. Você pode frequentar, sem problema nenhum. E achar que ficar ouvindo a respeito de Moisés, e dali eu vou ficar pensando que eu sou um Davi, que toda vez que eu tiver um problema, o gigante eu vou derrubar ele, ou que eu sou Moisés, toda vez que eu tiver um problema eu vou levantar o cajado e Deus vai abrir. Você pode continuar pensando isso. Só que você não foi chamado somente para isso. Ok? Você foi chamado para mais. A sua responsabilidade é maior em relação ao reino de Deus. Tá? Então, quando a gente não entende, a gente para nisso aqui. Parou nisso aqui e vai ficar aqui. Porque pão. E aí na hora que vem a tribulação, que vem aí a tempestade, que vem aí a falta do pão, o que acontece? Quer saber? Eu acho que não está dando certo essa igreja aqui não. Acho que eu vou procurar outra igreja. Não é assim que os discípulos fizeram? Ou então quando Jesus aperta, né? Vai apertando a corda, aí a gente começa a falar que nem os discípulos que estavam na multidão lá. Acho que já deu para mim aqui, entendeu? Então acho que eu vou procurar outro. Não tá dando não, é melhor, tava bom enquanto tinha pão. Aí o pão começou a acabar, Jesus vem com essas pregações aí que a gente tem que negar a nós mesmos, tem que renunciar. Aí a gente vê o Sermão da Montanha, não sei se vocês leram, mas eu li de novo essa semana, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, aquilo ali, como é que a gente vai seguir aquilo ali que está ali? Então, quando Jesus começa com essas histórias, aí já dá um desânimo, né? Não, estava muito bom eu achando que eu era o Davi, ou eu achando que eu era o Moisés. Aí vem Jesus com esse negócio aí de
de dar 2 milhas, de oferecer outra face, isso aí é difícil. Isso daí para mim não dá não. Entendeu? Mas por quê? Porque está na multidão, não entendeu ainda o chamado, tá? Aí, ó, já em Lucas 9:23, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, a cada dia, né, a sua cruz e siga-me. Aí a gente viu esses textos aqui, que reforça, né, esse versículo do 9:23. Esse é o evangelho do reino, um chamado ao discipulado, a uma entrega radical, a uma vida sacrificial e as boas obras. A gente parou aqui, boas obras. Então a gente entendeu que no evangelho do reino a gente é reposicionado para uma nova vida, você nasceu de novo, agora você vai desenvolver essa sua nova vida e você precisa praticar as boas obras, ou em outras palavras também eu posso dizer, a gente precisa dar frutos. Por que praticar as boas obras? Porque Deus nos salvou para isso. É só por isso que a gente precisa praticar as boas obras, porque se a gente ler lá, e eu peço que vocês leiam, por favor, Efésios 2, o 9, vai dizer lá o propósito para Deus ter nos salvado. Por favor, quem achou é o 9, se eu não me engano. Não por obras, para que ninguém se glorie. Pode ler o 8, o 9 e o 10, por favor. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Tá vendo? Então Deus nos salvou em Cristo pela graça, e a graça é um presente. E aí ele fala assim que nós somos feitura sua, né, em uma outra tradução. Quer dizer, a gente foi criado à imagem de Cristo agora nessa nova vida, para quê? Para nós andarmos nas boas obras. Porque Deus preparou as boas obras desde quando mesmo? No finalzinho do versículo ele fala, do 10, né, no finalzinho do 10. Desde quando? Preparou, quer dizer, já estava no planejamento de Deus que nós, assim que nós nascêssemos de novo pela graça, a gente agora teria uma nova vida, e essa nova vida seria uma vida ao qual nós andaríamos nas boas obras que Deus já tinha preparado antes. E por isso que ele nos fez a imagem de Cristo, ou seja, quando ele fala somos feitura sua, quer dizer, nós agora nesse novo nascimento, nós fomos feitos a imagem de Cristo para andar nas boas obras. Quer dizer, à medida que eu entendo isso e que eu desenvolvo a minha salvação, mais eu me pareço com Cristo e mais eu pratico as boas obras. Esse é o sentido. Então você foi salvo para um propósito. Você não foi salvo para achar que você é o fim da salvação. Não. Como eu falei na outra aula, vou repetir, a salvação não é um fim em si mesma. A salvação é uma porta, ou a salvação é um meio. Para quê? Para te colocar numa vida ao qual você vai dar frutos para Deus, praticando as boas obras. Ok? Agora a gente precisa entender o que são as boas obras. Porque a gente costuma associar boas obras ao assistencialismo, a caridade, essas coisas. Mas não. Boas obras não se resume só a isso. Ok? Vamos entender então o que são boas obras? Porque nós fomos salvos para isso. Certo? No Novo Testamento, o conceito de boas obras não é simplesmente fazer coisas boas. No sentido moral ou social. Ou, no sentido assim, moral. É certo ou é errado. Fazer o que é certo ou deixar de fazer o que é errado. Ou no sentido social. Caridade, assistencialismo. Não é só isso, boas obras. Ok? Mas o que são boas obras então? Práticas que fluem de uma vida transformada por Deus e que reflete o caráter de Cristo. Isso são boas obras. Ações práticas que fluem de uma vida transformada. Nós nascemos de novo? Nascemos. Nossa vida não foi transformada?
A gente não saiu da família do pecado e entrou na família de Deus? Então a gente agora é uma nova realidade. Então essa nova vida, ou dessa nova vida, precisa fluir o quê? Ações práticas. Uma vida transformada por Deus que refletem o caráter de Cristo. Por isso que a ideia de Deus sempre foi nos transformar à imagem de Cristo. Então a pessoa precisa olhar para Cristo, ou precisa olhar para nós e identificar o Cristo. Esse é o nosso objetivo. A gente já está nesse nível? Com certeza não. Mas a gente tem uma vida toda para isso. A gente tem uma vida toda para isso. E esse é o objetivo. Embora seja um objetivo difícil de se alcançar, seria impossível se não entrasse em ação aquilo que está escrito lá em Gálatas 5:22. Porque o que diz Gálatas 5:22? Que Deus, sabendo que nós somos o que nós somos, Ele coloca em nós o fruto do Espírito, que é exatamente as qualidades de Cristo. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa desenvolver isso. Por que fruto? O fruto não está relacionado a uma semente que você planta e você rega e você cuida para que, se for uma semente de uma árvore frutífera, ela cresça e dê frutos. Não existe um processo nisso aí, não é? Ou não? Existe um processo, porque você planta e deixa lá? Não, você tem que ter os cuidados, né? Para quê? Para que essa árvore cresça e quando ela crescer, ela ficou madura o suficiente, o que ela vai fazer? Se é uma árvore frutífera, ela vai dar? Então é um processo. É isso que Deus fez quando enviou sobre nós o Espírito e trouxe em nós o fruto. E isso é o quê? Isso tem que ser desenvolvido, que é o dia a dia, é o processo, né? E a gente sabe que não é fácil porque a nossa natureza velha está aqui, né? Está aqui brigando todo dia com a gente aqui, ó. Se a gente não cuidar, o velho homem aparece e todas as obras da carne que fala aí, ela vem que vem mesmo. Aí o que são as obras da carne? Aí fala, né, diversas, mas a ira é uma delas, um problema. Para mim é um problema. A falta de controle, a não temperança, né? A inveja, a maldade, tudo isso é obra da carne, que faz parte da nossa natureza e precisa morrer. Por isso que tem que tomar nossa cruz e crucificar, porque é uma luta diária isso, né? Para quê? Para que o fruto do Espírito possa desenvolver em nós e a gente consiga, de certa forma, anular a obra da carne para que sobressaia o fruto do Espírito. Então, à medida que a gente desenvolve isso, a gente cresce em Deus, a gente vai conseguindo fazer com que o fruto do Espírito se desenvolva em nosso caráter, né? E aí a gente vai mudando, porque agora não está mais relacionado, a partir de Cristo, não está mais relacionado com o que eu faço. É o sentido lá do Sermão da Montanha, Mateus 5. Agora não é mais o que você faz, agora está relacionado com o que você é, o que você passou a ser em Cristo. Agora é o que você é, não é o que você faz, certo? Então, quando a gente entende isso, que a gente é um discípulo e é comprometido, a gente precisa deixar com que essa nova vida de Deus em nós flua e vai levar a gente a quê? A nos transformar à imagem de Cristo, que é o que Deus quer, desde o começo. Como eu disse, talvez a gente não alcance isso aqui, mas o Espírito foi enviado por Deus para nos ajudar nessa transformação. Então Deus não quer te fazer a imagem do Moisés, do Davi, nem do Elias, nem do Samuel. Não, Deus quer te fazer a imagem de Cristo. Cristo é o seu maior exemplo, é o nosso exemplo. Tudo bem? Então, olha, boas obras são práticas que vão levar a isso, a gente refletir o caráter de Cristo. Então envolve a caridade? Envolve não só a caridade, mas envolve saber o que é certo e o que é errado, fazer o que é certo e o que é errado, envolve também todas essas coisas, mas não é só isso. E a gente vai ver aqui. Tudo bem até aqui? Praticar boas obras significa fazer todas aquelas coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. Esse é o segredo. O que é praticar boas obras? É fazer tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Aí eu posso fazer a pergunta, é da vontade de Deus eu ajudar uma pessoa que está passando necessidade? Se eu tiver condições, é da vontade de Deus?
Então é boas obras. É da vontade de Deus eu orar por alguém que está passando por um momento de tribulação? Então é boas obras. É da vontade de Deus eu aconselhar alguém que está passando por algum problema, alguma dificuldade, e eu já passei por isso, em Cristo eu venci, e eu posso ajudar aquela pessoa aconselhando. Isso é da vontade de Deus? Então é boas obras. Então o que é boas obras? Você fazer tudo, todas as coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. Servir na igreja é da vontade de Deus? Sim, então, boas obras. Louvar, fazer parte do coral, fazer parte do diaconato, enfim, tudo que eu posso fazer que eu entendo que seja da vontade de Deus são boas obras. E Deus nos chamou para isso. Tudo bem aí, filho? Ó, praticar as boas obras significa fazer todas aquelas coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. É isso aqui, tá? Guarda isso. É da vontade de Deus. Se eu praticar, então eu estarei fazendo as boas obras. Isso inclui as obras que têm lugar em nosso relacionamento com Deus. Tudo aquilo que eu faço que envolve meu relacionamento com Deus são boas obras. Um exemplo. O que eu posso dar aí de exemplo de coisas que eu posso praticar que vai contribuir no meu relacionamento com Deus? Ler a Bíblia, orar, jejuar de vez em quando, desde que eu entenda que o jejum não é uma moeda de troca para eu querer convencer a Deus me dar qualquer coisa, mas se eu entendo o jejum como uma disciplina espiritual, como a oração é, e como a leitura da Bíblia é, tá tudo bem, posso fazer. O que mais? Participar da escola bíblica dominical, onde eu estou aprendendo com meus irmãos, posso considerar como boas obras? Então, tudo que estiver relacionado ao meu relacionamento com Deus e eu faço, em prol disso, estou praticando as boas obras. E também ao próximo. Então, veja, tá, as boas obras então estão relacionadas no meu relacionamento com Deus, que é o sentido vertical, né? E também está relacionado com o meu próximo, que é o sentido horizontal, entre nós aqui, ó. Vertical Deus, horizontal entre nós. Ok? O que esse texto aqui diz? Olha que interessante o que o Tiago fala. O que nós devemos fazer? Nós devemos nos tornar praticantes da palavra. Praticantes da palavra. E é por isso que, quando eu sou chamado, eu ouço e eu digo sim, e eu estou agora, e aí então eu tenho que me mover numa direção, no sentido de me tornar um discípulo. Porque enquanto eu não entender isso, que eu fui chamado para as boas obras, eu vou continuar somente um ouvinte, um espectador da mensagem, mas não um praticante. Um espectador, ou seja, aquele que está ali para assistir, para ver, para olhar, mas não se envolve, não se relaciona, e aquilo ali, entendeu? É um sentido um sentido passivo. Eu quero ser eu quero assumir uma posição passiva na presença de Deus. Eu só quero receber de Deus, eu não quero me envolver. Eu não quero ser ativo. Só que a Bíblia nos confronta e nos coloca numa posição em que nós devemos dar uma resposta para Deus e assumir uma posição de alguém ativo no reino de Deus. Então, esse aqui que você está vendo, quer ler algum aí que você acha? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. O seu rosto natural. E o que mais? Pois, se a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a Deus, respeita a verdade, que nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas
acho que ele só tá aí. Veja, bem-aventurado aquele que pratica. Você tem que praticar, quer dizer, dá um sentido de ação, de movimento. Você não pode achar que a sua vida se resume, a vida do cristão se resume a isso, a você ficar passivo num culto 2 ou 3 vezes por semana e achar que é aquilo ali. Por quê? Porque a gente está vendo, a Bíblia está sendo muito clara nisso, em dizer que a gente precisa estar em ação, tá praticando, assumir essa responsabilidade no reino, de estar sempre em ação, sempre dando fruto para Deus. E isso é o que? É a responsabilidade do discípulo. Do discípulo. Precisa assumir essa posição de discípulo, que é o evangelho, aquilo que o evangelho do reino mostra para nós. Sim, encontra. O problema nosso é que a gente quer achar as coisas fora, né, de onde deveria estar buscando, né? Principais características, segundo o Novo Testamento, das boas obras. Primeiro, fruto da salvação e não a causa dela. A origem, né? Então, qual a origem das boas obras? Ela deve ser o resultado da salvação, o fruto da salvação, não a causa dela. Então, assim, você foi salvo para dar bons frutos, ou você foi salvo para as boas obras, não pelas boas obras. Dá para entender isso? Então, você não faz coisas, você não pratica boas obras para ser salvo. Você pratica as boas obras porque você já foi salvo. Então, as boas obras que vai fluir de você vai ser fruto da salvação, resultado da salvação, ou evidência da salvação. Qual é a evidência? A evidência de que você foi salvo. Você agora pratica as boas obras. Ok? Paulo deixa claro que não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Você foi salvo para as boas obras, para praticar as boas obras, não por elas. Não é o que você faz, não é o que eu faço que vai me tornar digno de ser salvo. Não há nada que eu faça, porque por mais que eu faça obras extraordinárias, o Isaías vai falar que as nossas boas obras são como trapo de imundícia diante de Deus. E o trapo de imundícia ali que ele usa, esse termo aí, é um termo conhecido. Não vou entrar nesse detalhe, deixa pra lá. Mas trapo de imundícia, ok? As nossas boas obras. Por quê? Porque as boas obras só são consideradas boas obras quando elas são praticadas em Cristo. São as obras que Deus aprova, aquelas que são praticadas em Cristo por conta do mérito de Cristo. Porque Ele tem mérito, nós não temos. Ok? Então, quando nós praticamos em Cristo as boas obras, são obras aprovadas por Deus, porque para isso Ele nos salvou. O que diz, então, o texto bíblico? Efésios 2,10, acho que a gente leu, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo. Você foi criado ou recriado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a salvação, ela é um presente que a gente aceita e é mérito de Cristo, presente de Deus, mérito de Cristo. Só que você foi salvo para um propósito. E qual é esse propósito? As boas obras. Então, a evidência da sua salvação é as boas obras que você pratica. É o resultado, é a consequência, é o fruto. Ok? Então, a origem das boas obras, né? O fruto, né? Deve ser o fruto da salvação. Deve ser resultado. A origem das boas obras em nós deve ser resultado da nossa salvação. Tá? Então, a gente não foi salvo pelas boas obras, mas para as boas obras. Tudo bem até aqui? Ou seja, boas obras não são resultados da fé viva. Olha o texto de Tiago. A carta de Tiago é muito boa para colocar a gente na realidade. Né? A gente vive sonhando com outras coisas, mas quando a gente lê Tiago, a gente volta para a realidade. Tiago 2, quem pode ler? 17 e 18. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de boas obras humanas. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé
Deu para entender esse verso aqui? Deixa eu ler aqui de novo, filho. Presta para mim. Olha o que o Tiago fala. 2, é o 2:18, ó. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho as obras. Ah, tá, é o 17, né? 17. Ó. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Quer dizer, você diz que tem fé, você diz que você recebeu Jesus, agora você está na família de Deus e você foi salvo e você tem fé em Cristo que é seu Salvador. Beleza, mas e agora? Qual é a evidência de que isso que você está falando é verdade? Pelas obras, boas obras que você pratica. E vamos sempre lembrar, boas obras são o quê? Está relacionado ao nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então, eu não posso dizer que tenho fé se eu não evidenciar as obras. Aí ele fala, né, no 18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. A minha fé pelas obras. Por quê? Porque no verso 19 ele fala, ó, você crê que Deus existe? Ou você crê que existe só um Deus? Ele faz uma pergunta para provar essa história da fé aqui. Porque crê, porque está falando assim, ele faz a pergunta, você crê que Deus existe? É fé, não é? Aí ele fala, muito bem, você... Aí a pessoa fala, creio. Aí ele fala, muito bem, não fez mais do que sua obrigação. Por quê? Porque até mesmo os demônios creem e tremem. Agora, qual é a diferença da fé dos demônios para nós? Porque a nossa fé, ela vai ser evidenciada pelas boas obras que nós praticamos. E os demônios praticam boas obras? Não. Deu para entender isso aqui ou não? Então, você crê em Deus? Ah, eu creio. Parabéns, não fez mais que sua obrigação. Por quê? Os demônios também creem. Mas a diferença deles para nós é por quê? Porque a nossa fé é evidenciada pelas obras, as boas obras que nós praticamos. Então, quando a gente está viajando muito, achando que a gente é o superstar, leia Tiago, que aí Tiago coloca a gente no nosso devido lugar. Tudo bem? Tudo bem aqui? Oi? Então, o primeiro ponto é a origem, né, das boas obras. Ela deve ser fruto da nossa salvação. O segundo, a natureza das boas obras. Ações alinhadas com a vontade de Deus. Vamos voltar naquele outro slide. Que são práticas. Quais são as boas obras? Ou o que é praticar as boas obras? É estar de acordo com a vontade de Deus. Então, tudo que nós fazemos alinhado com a vontade de Deus são as boas obras. E onde está a vontade de Deus? A vontade de Deus está na Bíblia. Onde está o meu chamado? Na Bíblia. O que eu preciso ser em Deus? Está na Bíblia. Ok? A vontade de Deus está na Bíblia. Ó, são práticas motivadas pelo amor e pela obediência, não pelo interesse próprio ou autopromoção. Então, a natureza são ações que a gente faz alinhadas com a vontade de Deus. E essas práticas, elas precisam ser motivadas pelo quê? Pelo amor e pela obediência. Obediência. Essa é a palavra certa. Obediência a quem? A Deus. Tá? Quando nós obedecemos ao que Jesus estabelece para a gente está agindo de acordo com a vontade de Deus. Tá? E quando a gente entende o que Deus fez por nós por meio de Cristo, esse amor que transbordou também vai transbordar por nós. Por isso que a gente não é o centro, não é o alvo, não é o fim da salvação. Porque o amor de Deus alcançou a gente e passa pela gente e alcança outros. Entendeu? Por isso que você é um canal. Por isso que você é um rio, não uma represa. Deveria ser um rio, onde o amor vem, passa e alcança e segue o seu fluxo. Mas o que a gente acha, o que a gente pensa que é, o que a gente entende, quando a gente está somente na multidão, que nós somos o centro, que nós somos a represa. Ou seja, nós somos o alvo da bênção de Deus. Então Deus agora vai existir, vai se mover para satisfazer os meus desejos.
Por quê? Porque eu acho que eu sou o centro da salvação. Que Deus tem que fazer tudo agora o que eu quero. Por quê? Afinal de contas, Ele me chamou, Ele morreu por mim. Então, por conta disso, eu sou especial. Então, agora, tudo que eu exijo, tudo que eu quero, Deus vai fazer. Porque eu sou o alvo, eu sou o centro. Só que esse pensamento é um pensamento antibíblico e até satânico. Porque foi Satanás que fez o Adão e Eva pensar em si próprio. Quando que Satanás convenceu Eva a cair no pecado? Não foi transformando Eva numa satanista. Não foi falando para Eva, Eva, me adora. Seja uma satanista, me adora. Não, não foi assim não. Satanás caiu, fez ela cair, fazendo ela pensar nela própria. Transformando ela numa egoísta. Entendeu? Então esse pensamento é satânico. Além de ser totalmente antibíblico. De achar que eu sou o centro. Ok? Então, a bênção precisa transbordar. E isso tem que ser, todas essas atitudes, o que vai nos mover a praticar isso é o amor e a obediência a Cristo. Porque Ele manda a gente fazer essas coisas. Não como interesse próprio ou autopromoção. O que diz esse texto aqui de Mateus 1, 6, 1 a 4? Leia, por favor. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombeta, como fazem as hipócritas nas sinagogas e nas ruas, ao fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. O seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. O que ele está falando então? Que a motivação para a gente praticar obras de justiça não seja por interesse próprio ou autopromoção, ou se autopromover, né? Assim como os fariseus faziam. O que eles faziam? Eles davam esmola e eles faziam assim de uma forma que chamava a atenção de quem estava perto. Para quê? Para aquelas pessoas olharem para eles e falar, nossa, como eles são piedosos. Meu Deus, como ele é piedoso. Nossa, esse homem é muito generoso. Como ele é bom. Eles faziam essas coisas buscando isso. Buscando ser reconhecidos. Então, o que eles queriam? Autopromoção. É o que a gente vê muito hoje. Pessoas usando os dons que Deus dá para quê? Para se autopromover. Usando aquilo que Deus disponibiliza, e Deus disponibiliza e não porque a obra é de Deus, Deus é o Senhor, Ele tem os seus propósitos, os seus objetivos, Ele vai usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, mas isso não significa que eu estou isento da responsabilidade no uso daquilo que Ele me deu. Até porque Mateus 7:21 vai falar que nós vamos ter que prestar contas. E muitas pessoas que exerceram o dom naquele dia vão jogar esses dons na cara de Jesus. Falar, não, peraí, eu profetizei, eu curei, eu fiz sinais. Como assim não vai afastar de mim? Não, como assim? Eu fiz as coisas, eu fazia os cultos lá e a igreja lotava. Eu revelava o CPF, CNPJ, o PIS das pessoas. Como assim? Como assim? Vamos ler esse texto, Mateus 7. Mas se fez isso para se autopromover, então, Mateus 7, né? Olha o que ele fala, a gente está falando de fruto, né? Do Espírito. Olha só a diferença do fruto para o dom. Deixa eu achar aqui, ó. 7, deixa eu achar aqui, ó. Isso, mas eu quero achar um pouquinho antes, que vai falar do fruto, ó. A árvore e seu fruto. É o 15, né? Olha só, eu vou ler, tá? Aí vocês me acompanham. O 15, 7:15. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com quem? Profetas falsos, né? Profetas que não são verdadeiros. Cuidado com eles. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão
pelos dons que eles exercem, que eles usam. É isso? É isso que está escrito aí? Eu quero que vocês falem. É? Como é que eu vou reconhecer um falso profeta? Frutos. Não é dom. E o que é fruto? Que a gente viu. Fruto está relacionado ao nosso caráter. Caráter. Lembra o fruto do Espírito? Caráter de Cristo? Então o falso profeta ele não vai ser reconhecido pelo dom que ele tem. Ele vai ser reconhecido pelo quê? Pelo fruto que ele dá. Não é pelo dom, é pelo fruto. Segue a leitura. 16, né? Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? O verso 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então não é pelo dom. Por que não é pelo dom? Porque o dom é uma ferramenta que Deus dá para os seus desígnios, para os seus propósitos. E aí a gente vai ver na história bíblica que Deus usou pessoas que muitas vezes não tinha nada a ver com um contexto para um propósito definido. Por exemplo, Deus usou o rei Ciro. O rei Ciro, quando o povo de Israel estava cativo, o rei Ciro foi levantado por Deus, o rei lá da Pérsia, da coalizão Pérsia, da Média e da Pérsia, para libertar o povo. E ele era pagão. Deus usou ele para isso. Deus usou uma jumenta, essa história é conhecida, né? Não foi uma jumenta para falar com um profeta? E o profeta que era comprado, ele se vendia para fazer as profecias, e Deus usou uma jumenta. A jumenta não é nem um ser racional. Deus usou os fariseus e todo aquele povo para quê? Para levar Cristo à crucificação. Porque a mulher samaritana, veja, pessoas que não fazem parte do contexto. Então o fato de Deus usar não aprova a conduta da pessoa, não aprova o caráter dela. Esse é o grande perigo, o grande problema, porque a gente está usando os dons, está fazendo as coisas, e está achando que Deus está aprovando pelo fato de nós estarmos sendo usados. Isso é um grande engano, porque isso inclusive é o contrário, pode estar assinalando a sua sentença de morte. Certo? Saiu? Não tô não. Deixa eu respirar aqui, porque eu não sei. Vocês têm que fazer isso por mim. Mas vocês estão entendendo isso aqui ou não? É pelo fruto, não é pelo dom. Por quê? Porque essas pessoas aqui no dia da prestação de contas vão falar justamente isso para Jesus, o 21, né? Que a gente não leu, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Fazer a vontade do meu Pai significa o quê? Obediência. Não é isso? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está na Bíblia. E aqui você obedeça, que a gente obedeça a ela. Então quem não faz a vontade do meu Pai, não vai entrar. Jesus está falando. E vou fazer a vontade do Pai é obedecer ao que o Pai manda. E o Pai fala aqui. E o que o Pai fala? Por meio do Filho. O Pai fala aqui, quando fizer as suas obras, não faça querendo autopromoção. Então obedeça a isso. É só você obedecer isso. Quando você usar os dons, exercer os dons, não faça achando que você é o rei da cocada preta, você é a última bolacha do pacote, é a Coca-Cola do deserto, que é melhor do que todo mundo, porque Deus está te usando. Não fica achando não, seja humilde, porque Deus pode usar qualquer uma pessoa. Se Ele escolheu você, então responda a Ele, a esse chamado, com humildade. Honre o chamado, com humildade, assim como Jesus fez e ensinou. Jesus, Ele é Deus, imagina o Deus Criador de todas as coisas, o Deus, Jesus Cristo, porque Deus criou tudo por meio de Cristo. Cristo é o verbo, né? A palavra de Deus que criou. Então, veja, o Criador de todas as coisas se prestando a esse papel de deixar a sua glória, vir a esse mundo,
se ajoelhar diante de homens pecadores e lavar os pés deles. E Deus fazendo isso para nos dar o exemplo. E eu acho que eu sou alguma coisa. Porque eu tenho um dom, ou porque eu faço isso, eu profetizo, ou eu faço aquilo outro, ou revelo o PIS da pessoa lá. Eu começo a me achar. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente fizer essas obras, não façam pensando na sua autopromoção, mas faça com humildade e com amor, como um fruto, como o amor de Deus fluindo em você, fluindo em nós. Tudo bem? Incluem atos de justiça, misericórdia, generosidade, perdão, cuidado com os necessitados, proclamação do Evangelho, busca pelo bem espiritual. O que é isso? Então, a natureza das nossas boas obras. Não, primeiro, deve fluir de um coração amoroso, assim como o amor de Deus fluiu e nos alcançou, deve fluir por nós, ok? O rio, a ideia do rio, não represa, mas do rio, fluiu. E que todas essas, o que motiva essas boas práticas seja o amor e a obediência ao que Deus manda que a gente faça, e não por autopromoção, como a gente falou. E o que faz parte desses atos de justiça ou dessas boas obras que a gente que está relacionado com a natureza das boas obras? Atos de justiça, misericórdia, generosidade, perdão, cuidado com os necessitados, proclamação do Evangelho e busca pelo bem espiritual. Busca pelo bem espiritual, a gente volta naquilo que a gente falou. Está relacionado com o quê? Nosso relacionamento com Deus. Então, buscar pelo bem espiritual é a gente estar sempre em atitude de oração, né? Orar, no sentido de quando a gente pode dar para fazer isso. E buscar as escrituras, ler as escrituras, e também usar os dons, exercer os dons, porque a gente viu no primeiro tema que os dons eles foram dados para a igreja como ferramenta para a edificação da própria igreja, não é? Então, quando Deus nos dá um dom e a gente tem esse dom, a gente deve usar isso em prol dos nossos irmãos. Então, o dom que eu tenho não é meu, o dom que eu tenho é para vocês. O dom que vocês têm não é para você, é para nós, é para a gente se edificar. Ok? Então, quando a gente busca isso, busca os dons, para quê? Para que eu quero buscar os dons? Para que eu quero ser um instrumento na mão de Deus, uma ferramenta na mão de Deus? Para que os meus irmãos, a minha igreja, seja edificada por meio daquilo que Deus está fazendo através de mim. E assim, todos nós vamos alcançar o nosso propósito, porque vocês me ajudam, eu ajudo vocês, a gente se ajuda e todo mundo vai desenvolver a sua salvação como tem que ser. Entendeu? Se a gente fizer assim, ninguém vai ter dificuldade, vai ter problema. Agora, quando eu faço diferente, eu acho que o dom é meu. E o exercício desses dons, de alguma forma, é para me colocar numa posição acima, eu não entendi nada. E muitas vezes as pessoas vão ser prejudicadas por conta disso. Tá? Porque eu vou achar que é meu e eu vou fazer na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E pessoas que deveriam ser alcançadas por meio de você não vai ser. Por quê? Porque você acha que você é o dono. Mas o dom não é seu, o dom é do Espírito. Então, do Espírito. Exatamente. Por quê? O que está escrito em João 17:3? Pode ler para mim, por favor, Denise. Porque responde essa pergunta que você está fazendo. Qual é o nosso chamado principal? João 17:3, se eu não me engano, é isso. Então, nós somos chamados para quê? Para conhecer Deus e conhecer Jesus Cristo. Porque a partir do momento que a gente conhece quem é Deus, conhece quem é Jesus, a gente se depara com o quê? Com o caráter de Jesus, que é amoroso, que é bondoso, que pensa no próximo, que pensou na gente e morreu no nosso lugar. Quando a gente se depara com essa realidade, a gente vai ser transformado por essa realidade. A gente passa a agir como Cristo agiria. Então,
A gente não vai mais ser egoísta. A gente não vai ser mais achar que eu sou merecedor de alguma coisa, ou que eu sou digno de qualquer coisa, ou que o dom que eu tenho é meu. Não, qual é a evidência dessas pessoas? Elas não conhecem Jesus. Não conhecem. Porque se conhecessem, elas não agiriam dessa forma. Porque Jesus não agiu dessa forma. Entendeu? Então, qual é o perigo? O perigo da gente é a gente não conhecer Jesus. Não conhecer Deus. E como é que a gente conhece Deus? Lendo a Bíblia, lendo o Novo Testamento, olhando para Jesus, porque Ele é o nosso exemplo, não é? É o nosso exemplo. Mas o nosso erro é a gente ficar preso no Antigo Testamento e ficar achando que vida cristã está relacionada a tudo que aconteceu no Antigo Testamento. E a gente não vai para o Novo. A gente não vai para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento vai mostrar para a gente que nós temos um exemplo a seguir, é o exemplo de Cristo. Caráter de Cristo. Mas quando a gente fica preso lá no Antigo Testamento, a gente acha que, eu vou repetir, que a gente é o Davi, que a gente é Moisés, e a gente quer reproduzir o comportamento desses homens, que foram todos pecadores. Todos eles foram pecadores. Então, quando eu olho para esses homens, eu preciso não olhar para eles, eu preciso olhar para eles e ver quem Deus. No sentido assim, quando eu olho para o Davi, o Davi foi um cara legal, um cara segundo o coração de Deus. A Bíblia vai falar isso. Mas o Davi, a gente esquece, o Davi, ele adulterou com a mulher, não satisfeito com o adultério, mandou matar o marido da pessoa e olha para a família do Davi, totalmente torta. Então, quando eu olho para Davi, o que eu tenho que olhar? O que eu tenho que ver quando eu olho para Davi? Eu tenho que ver um Deus misericordioso, que mesmo sabendo que Davi era daquele jeito, ainda esteve com ele. Ao ponto de dizer, esse é um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque, no sentido assim, Davi é um cara problemático, Davi é um cara que tem problemas, mas é um cara que, quando dobrava o joelho, ele era sincero com Deus. Então Deus olhava para isso e Deus manifestava a sua graça, a sua misericórdia na vida do Davi. Então, eu olho para Davi, eu vejo quem? Eu não vejo um homem, um herói, mas eu vejo um homem, assim como eu, mas que conseguiu alcançar o favor de Deus, porque Deus é misericordioso. Então eu preciso olhar para Davi e ver que Deus ele nos ama, apesar do que nós somos. Então o herói da história de Davi não é Davi, é Deus. Porque Deus poderia ter acabado com a vida dele. Deus poderia ter matado, você não é bom de mandar matar os outros, então eu vou matar você também. Mas Deus não fez isso. Então, quando eu fico preso só na história desses caras, achando que eu sou eles, eu esqueço do Novo Testamento, eu esqueço de que Jesus é o meu exemplo e que eu tenho que ter o mesmo caráter de Jesus. É por isso que eu falo, eu posso continuar vivendo a minha vida no berçário gospel, achando que eu sou esses caras. Coisa que Deus odeia, Deus detesta. Isso, quando a gente usa de autoridade por conta da posição que a gente está, para quê? Para subjugar os outros. A Bíblia mostra que Deus odeia isso. E ele fez, o Davi fez. Então veja, a gente pode continuar no berçário gospel, achando que a gente é Davi, é o Moisés, que é só a gente levantar o cajado que os problemas vão sumir. A gente pensa, ou quando der um problema, só a gente dá 7 voltas ou 13 voltas que vai cair. Então a gente pode continuar no berçário, achando que é isso, que a vida de crente é isso. Mas não é. Você não foi chamado para isso. Beleza, você está tendo esse comportamento, nós estamos tendo esse comportamento. Tá bom, só que agora você está diante do quê? Da verdade, da realidade. Agora você precisa tomar uma decisão e dar um passo adiante. Já deu essa vida de achar que você é o centro do universo. Já foi, agora você está conhecendo, você está ouvindo um novo chamado de Jesus. Torne-se um discípulo dele agora. Vocês estão entendendo? Então, não é um problema. A gente pode achar qualquer coisa. Só que, enquanto eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Só que isso era comportamento que é de menino. Só que agora vocês não são mais crianças.
Estou falando de nós aqui. Nós não somos mais crianças. Nós fomos chamados para quê? Para desenvolver a nossa salvação. Então você precisa desenvolver a sua salvação. Você precisa sair do berçário. Se você não. O seu. Tem alguém que tem, A gente viu lá o que o Tiago falou. O Tiago falou, não seja só ouvintes, sejam praticantes. Tá tudo bem, a gente ainda não entendeu as coisas, beleza. Mas uma hora você vai ter que entender. Ou uma hora Deus vai fazer com que você perceba que vai mais além, você precisa dar um passo adiante. Tá? Eu sei que o que está sendo feito aqui é uma gota de água no oceano. Mas eu fui chamado para isso. Vocês também foram chamados para isso. O que a gente pode fazer? Eu não posso fazer outra coisa diferente a não ser isso. A falar para vocês que existe vida além da multidão. Esse é o meu chamado. E agora é o de vocês. Eu poderia estar muito bem aqui seguindo o fluxo. Aí, vamos falar de outra coisa. Vamos falar, sei lá, vamos achar que a gente é o Davi porque é mais legal, é mais emocionante. Vamos ficar achando que a gente é o Moisés, que é só a gente levantar o cajado. Vamos continuar achando que a gente é o Elias, que a gente vai orar e o fogo vai cair. Isso é muito simples e até melhor, porque é o que o povo gosta. Seria melhor eu ficar pregando isso para vocês. Porque na verdade é o que. Ou então ficar revelando o CPF de vocês, o CNPJ de vocês, o PIN de vocês, sei lá. Entendeu? É melhor, mas. Só que seria muito bom se fosse isso, irmão. Mas não é. Seria mais fácil. Seria mais. A gente teria mais espaço, teria mais oportunidades. Mas não é. A gente foi chamado para essa realidade. A gente foi chamado para ser discípulo, para entrar no reino, para dar fruto. E agora vocês estão diante disso, dessa realidade. Agora vejam o que vocês vão fazer com isso. Entendeu? Vocês estão entendendo isso ou não? Fica quem quer. Vocês estão entendendo? Vamos ensinar? Vai sair. Ó, a fonte então. Então nós vimos a natureza, a fonte da capacitação é pelo Espírito. O Espírito nos capacita para quê? Para isso, para ser um discípulo de Jesus. Ó, o que Jesus disse. Olha isso aqui. Não tem como a gente se deparar diante disso aqui e continuar do mesmo jeito. Não dá. Não tem como. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Brilhe a luz de vocês diante de quem? Dos homens, para que as pessoas vejam. Tá vendo que a evidência da nossa salvação é algo que as pessoas veem? A luz que nós temos é algo que as pessoas veem. Para quê? E qual é o propósito disso? Para que eu seja autopromovido, para que eu auto me promova, para que eu assuma um papel de destaque na comunidade? Não, é para quê? Para que glorifiquem quem? O vosso Pai que está nos céus. Então, essas boas obras que eu vou praticar, que é uma capacitação do Espírito, é para quê? É para que os homens vejam e que isso leve eles a glorificarem a Deus. Não a mim. Não a vocês. Então, as minhas boas obras têm que levar as pessoas a verem em mim a diferença, que é a luz, né? Por que luz? Porque Jesus fala que a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Por quê? Por que luz e por que sal? Ele diz isso lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Porque a luz ela transforma onde ela está. Porque um lugar que não tem luz tem o quê? Tem escuridão, tem trevas. Então a luz ela tem destaque ali ou não? Onde ela está? Por quê?
Aí Jesus, nesse exemplo, ele fala assim, não dá para você esconder uma cidade que está iluminada em cima de uma montanha. Por quê? Todo mundo vê. Ou então ele fala assim, quando vocês estão na escuridão, no escuro dentro da casa de vocês, vocês acendem a luz e colocam numa posição onde pode iluminar todos. Porque quando você acende uma lâmpada, acabou a luz na sua casa. Quando você acende a vela, o que você faz? Você acende a vela e põe ela debaixo da cama. É isso? Quando você acende a vela, você coloca ela onde? Numa posição onde possa iluminar a todos. Jesus está falando que nós somos isso. Nós temos que estar numa posição onde possa iluminar a todos e todos possam ver essa luz e possam enxergar ao redor. Então nós temos que fazer a diferença onde nós estamos. E por que ele fala que nós somos o sal? Porque o sal é agente de transformação. O sal transforma. O sal transforma um alimento que não tem sabor. Um alimento que não tem sabor passa a ter sabor. Não é? Quando tem sal, transformou. O sal também evita que o alimento apodreça, a carne apodreça. Né? Entre em decomposição. O sal preserva. E por que ele fala que nós somos sal? Por quê? Porque nós temos exatamente essa função de transformar outras realidades, ambientes. Essa palavra vocês gostam. A gente tem poder de transformar ambientes. O sal tem poder de transformar. O sal tem poder de evitar com que a carne apodreça. Essa sociedade só não apodreceu de vez por conta do quê? Do sal que está salgando ela, que é a igreja, que somos nós. Porque a partir do momento que o sal é tirado, a sociedade vai apodrecer. Porque ela vai apodrecer mesmo. A sociedade é totalmente perdida, totalmente maldosa. É só você assistir o jornal de tarde, você vai ver. Então você vai ver o que é a sociedade. Por que não é pior? Por conta do sal. E todas essas coisas que nós temos que fazer é para quê? Para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Então as nossas boas obras, elas precisam ser vistas pelos homens. Por isso que nós somos a luz. Por isso que nós somos o sal. Isso mostra que as boas obras não são apenas esforço humano, mas resultado de uma vida cheia do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo em Efésios vai falar, enchei-vos do Espírito Santo. Para quê que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Para você ficar falando coisas que ninguém entende? Para você ficar rodopiando, dando cambalhota na igreja? Não necessariamente. Mas para que é primordial ser cheio do Espírito Santo? Para que o fruto dele, ou a capacitação dele, esteja presente na nossa vida. Por isso que a gente precisa ser cheio do Espírito. Tudo bem? O último aqui, para a gente encerrar. Finalidade. Qual é a finalidade, então, das boas obras? Glorificar a Deus. Não é para receber aplausos ou garantir posição na comunidade de fé, mas para que Deus seja conhecido e exaltado. Pedro reforça isso. Quando? Lá em 1 Pedro 2,12, né? Observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, as boas obras que nós praticamos, a finalidade é para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Não é autopromoção. Ok? Assim, um resumo, as boas obras são atos de amor, justiça e serviço, realizados por fé, em obediência. Deus se agrada naquilo que nós venhamos a fazer como resultado da obediência ao que Ele manda para nós. Obediência. E a gente vê isso já desde o Antigo Testamento, que Deus se agrada mais de obediência do que sacrifício. Ele fala isso lá, Samuel fala para o Saul, se eu não me engano. Né? Que Saul sacrificou, ele não deveria ter sacrificado porque ele não era sacerdote, o sacerdote era Samuel. E aí o Samuel fala para ele, porque Deus ele se agrada mais da obediência. Se você tivesse obedecido, para Deus estava tudo bem. Você não precisa ter sacrificado. A sua obediência para Deus já estava ótima. Por isso que Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Porque o que você fez, o sacrifício que você fez foi sacrifício de tolo. Bastava você ter obedecido. Então, obediência ao que Deus nos dá como ordem.
O que diz João 14:15? Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Quem está falando isso é Jesus. Então, qual é a evidência de que eu amo Jesus? Obediência aos mandamentos dele. E onde estão a maior parte dos mandamentos de Jesus? E mais especificamente, Mateus 5, 6 e 7. Os mandamentos de Jesus estão ali, a maior parte deles. Ok? Ó. Lá. Então, o que são boas obras? Atos de amor, justiça e serviço realizados por fé, em obediência a Deus, capacitados pelo Espírito Santo e com o objetivo de glorificar a Deus, como evidência da nova vida em Cristo. Você tem uma nova vida em Cristo. Você foi chamado... Deixa eu ver isso aqui já. Você foi chamado para uma boa obra. Deixa eu ver. Ah, tá. Acabou aqui então, ó, nesse slide. Vamos aqui, eu resumo. Ó. Portanto, na graça, somos totalmente redimidos. E isso é obra de Deus. Mas no entendimento do Evangelho do Reino, essa redenção se manifesta numa nova vida de santificação. O que é santificação? Santificação está relacionado ao fruto do Espírito em nós. Então, à medida em que eu desenvolvo o fruto do Espírito, mais eu estou me santificando. Por quê? Porque eu estou parecendo mais com Cristo. E santificar é isso. Não é deixar de ser pecador, porque a gente não vai deixar de ser pecador. Não é se isolar das pessoas. Não é adotar certos comportamentos e achar que por conta disso você agrada mais a Deus, ou Deus ama mais você porque você assumiu certos comportamentos. Não é isso. Santificação é desenvolver o caráter de Cristo, porque à medida que isso acontece em nós, nós estamos mais parecidos com Cristo. Então nós estamos mais afastados do que? Da obra da carne. Porque a obra da carne é o que? É o pecado que habita em nós. Quando eu pareço mais com Cristo, mais o velho homem está onde deveria estar. Ok? Isso é santificação. Então, mas no entendimento do Evangelho do Reino, essa redenção se manifesta. Essa redenção se manifesta numa nova vida de santificação, boas obras e atos de justiça. Assim, vir até Cristo não me custa nada. O Evangelho da Graça é o chamado. Você veio. Ir após Cristo, que é esse chamamento, esse segundo chamado, que é venha após mim, né? Tome a sua cruz e me siga, que é o Evangelho do Reino, vai me custar tudo. No sentido de que eu vou ter que abrir mão para ser discípulo. Eu vou ter que sair do berçário para me tornar um adulto. Então vai me custar. Mas isso embora nos custe, é recompensatório. Por quê? A gente encerra lendo esse texto. Mateus 28. Quem pode ler para a gente, por favor? Por que é recompensatório? Mateus 28. É isso? Não, 28. Mateus 28. Mateus 28, o verso 18 até o final. Rapidez que a gente já acabou. Aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ensinando, vão, eu tenho autoridade, eu estou mandando vocês ir, então vocês vão agora como luz do mundo, sal da terra, façam outros discípulos igual a vocês, façam ensinando eles, olha o ensino aí, ensinando eles é o quê? A obedecer tudo que eu mandei vocês.
Porque na medida que vocês fizerem isso, eu estarei com vocês até o final. Quer dizer, sejam discípulos e façam discípulos. Porque eu garanto a vocês que eu vou estar com vocês em todo o tempo. Até o final eu vou estar com vocês. À medida que vocês são meus discípulos e vão fazendo outros discípulos, ensinando eles ao que eu ensinei vocês. A garantia é, eu vou estar com vocês todo o tempo. Tudo bem? Então, não domingo que vem, porque domingo que vem é ceia, a gente vai estar lá no coral, mas no outro a gente vai para a última parte desse tema, que é o Evangelho Eterno. Ok? A gente vai para a última parte e aí a gente inicia um outro tema que é um tema muito... Talvez seja o último tema que será falado nessa escola bíblica. Não, o tema não é fácil, mas tudo bem. Hã? Porque é um tema que porque é um tema que não é um tema muito agradável. Não sei, vamos ver. Não sei. Vamos orar? Não, fique na paz. Jesus é bom. Vamos orar? Né? Vai ser um dos temas. Quer dizer, eu acho. Hã? Não entendi. Não sei. Porque não depende de mim. Não depende de mim. Vamos orar? Ora então, Denise, pra gente, por favor. Obrigada. Obrigada por achar o nosso obrigada pela salvação, pela continuação de fazer parte. Obrigada, Senhor, pelo que é prazer. Obrigada, Senhor, por não ser tão distante, Senhor, enxergar que nós podemos carregar a sua glória. Queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é dado. Venha, Senhor, achar em nós, Senhor, a continuação de tudo que o Senhor fez na nossa vida. Que nós venhamos reconhecer que o Senhor é o Senhor da história, não o Senhor na história. Queremos glorificar o seu santo nome na nossa vida, Senhor, e abençoar a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração. Amém. Vamos tirar foto? Eu só fico no Senhor, meu Deus e meu Pai, não consigo sair.